sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci. Estamos hoje aqui no Zoom Debate para um tema que com certeza tem tudo a ver com você. Veja bem, às vezes você fica aí esperando para ver qual é o tema que nós vamos abordar e aí pode pensar o seguinte: esse tema não tem nada a ver comigo, ou tem pouco a ver comigo, mas hoje nós vamos falar do quê? De educação. A educação brasileira vive uma encruzilhada. E que encruzilhada é essa? Os dados mais recentes do censo escolar mostram uma queda de mais de 216 mil matrículas na educação básica em 2024. Nos últimos 10 anos, perdemos mais de 2 milhões e 600 mil estudantes. E não é só isso. O Brasil amarga um dos piores desempenhos educacionais entre os países da OCDE. Segundo o PISA, o principal exame internacional, a avaliação educacional, ocupamos a 60ª posição diante de 81 países que são aí ranqueados. Quase metade dos nossos jovens de 15 anos não conseguem interpretar um texto simples. Em matemática, mais de 70% dos alunos brasileiros não atingem um nível mínimo de proficiência. A desigualdade é gritante, a evasão escolar ainda é alta no ensino médio, a qualidade da informação do docente é desigual e a infraestrutura escolar precária em muitas regiões. E agora? E com certeza, em maio, está saindo o que a gente pensou que poderia ser uma revolução. Vai ser revolução? Não vai ser revolução? Um novo ingrediente entrou nesse cenário. O decreto 12.456, que institui a nova Política Nacional de Educação à Distância. O texto busca reorganizar a oferta de cursos com foco na qualidade e em critérios mais rigorosos, especialmente para cursos de saúde e licenciatura. Uma tentativa de reverter a banalização do ensino remoto, mas que também provoca discussões e também resistências. Diante disso, o que de fato precisa ser feito? Como garantir acesso e permanência e aprendizagem de qualidade? A educação vai continuar sendo promessa ou vai se tornar prioridade? Para esse debate essencial, recebemos dois convidados especiais. O professor Hamilton Werneck, educador, pensador da pedagogia brasileira, autor de obras, quase 30 livros hoje, fundamentais para a compreensão crítica do ensino no país. E o professor André Mello, que é diretor do Cefet, mestre em Direito Constitucional, que nos ajudará a compreender os aspectos legais e institucionais das recentes mudanças da política educacional. O Zoom Debate está começando agora. Até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, e agora é para valer, quando nós estamos aqui diante deles, que com certeza serão os protagonistas a partir de agora desse programa. Hoje o programa, como eu disse, nós vamos tratar de educação. E educação diz respeito a todos, né? Como a gente fala de saúde diz respeito a todos, diz, mas educação é essencial e a gente tem que conhecer o que está acontecendo nesse Brasil, quais as repercussões da educação nesse país. E eles dois, com certeza, têm condições aqui de trazer dados, elementos, informações, conteúdo que vai, por certo, fazer com que você termine diferente do que começou esse programa, ou seja, com mais conteúdo e com mais informação para que possa debater no seu dia a dia. Vamos começar então por ele, que é nosso amigo, meu professor e diretor também, ao longo de muitos anos, e que hoje faz uma jornada pelo Brasil, sempre palestrando por todos os estados e contribuindo de forma significativa no processo de transformação aí do cidadão brasileiro, que é o professor Hamilton Werneck. Hamilton, seja muito bem-vindo, prazer estar com você. E alegria, geralmente eu começo esse programa pedindo que cada um se apresente, né? Porque o seu currículo é longo, assim como o do professor, então eu sempre falo o seguinte: Hamilton Werneck por Hamilton Werneck. Hoje, na maturidade já, próximo aí aos 50 anos, Hamilton Werneck por Hamilton Werneck. Quem é esse cidadão do Brasil? Hamilton Werneck é nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, sempre gostou de educação, começou o magistério nas classes multisseriadas da região rural, no interior de São Paulo, e foi até a pós-graduação. Hoje eu sou professor, sou escritor, sou palestrante, tenho um doutorado acadêmico e tenho um doutorado honoris causa, não é? Como o meu doutorado acadêmico ele é de uma universidade da Flórida, eu não precisei fazer mestrado, você fez o mestrado, porque o Brasil, Roosevelt, é muito interessante.
O Brasil não tem mestrado nem doutorado para colocar o professor para a frente. Ele coloca o mestrado para travar. O americano já pensa diferente. Ele diz assim: você pretende o quê? Ser professor universitário? Então você vai fazer mestrado. O mestre começa a trabalhar onde o pesquisador termina. Mas você quer o quê? Quer ser pesquisador? Sim, é isso que me encanta. Então você vai fazer doutorado. Então o doutorado é marcadamente para pesquisa. Então o que me interessava? Dar aula em ensino superior? Não. Para palestra, eu já tenho a bagagem que eu vou, por conta própria, me aprimorando. Mas o doutorado te ajuda muito a você ser um melhor pesquisador. Vamos falar muito e quero depois ouvir a respeito desses 30 livros um pouco, professor André. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Esse é um livro que, geralmente, com títulos aí que são títulos que despertam muito interesse e curiosidade. Mas, professor André, nosso diretor do Cefet, professor André Melo por André Melo. Quem é o André Melo? André Melo já mora em Friburgo há alguns anos. Eu nasci em Niterói na época, Roosevelt, professor Werneck, que a gente era chamado de Papagoiaba. Sim. Em 66 que eu nasci, nós não tínhamos ainda fusão. Então Niterói era tratada como interior, né? E vim para cá, para Friburgo, não conhecia Friburgo, mas me encantei por Friburgo, porque a minha esposa, embora nascida no Rio, a família dela é daqui da região. Eu estou no Cefet desde 2015, eu tomei posse em 15 de janeiro de 2015, sou servidor público federal com dedicação exclusiva ao Cefet. Estou diretor, né? Mas o professor Portela dizia isso, né? Estou diretor, mas me sinto todo dia professor. E uma honra poder estar aqui, Roosevelt, você com um programa maravilhoso, segunda vez que eu venho. Muito obrigado aí pelo convite. E uma honra também estar do lado do professor Hamilton Werneck. Ao longo do programa as pessoas vão nos conhecendo mais um pouquinho. O professor Werneck muito mais conhecido. Vamos lá então, para a gente começar, nós não vamos ganhar até tempo com relação a isso. Só para que vocês possam ter noção, o professor Hamilton, que há algum tempo não está aqui conosco, hoje, professor Hamilton, esse programa ele vai em rede para Teresópolis e Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo através de uma startup, que são 100 micro e pequenas emissoras por todo o Brasil. E, naturalmente, é o único programa dessa TV que está no Spotify, então tem oportunidade nas redes sociais, naturalmente. Nós somos abordados, eu queria agradecer a todos que nos abordam, é impressionante como já aqui na região as pessoas têm acesso. Esse é um programa que ele vem ao longo do tempo, ele vem ganhando musculatura e robustez, que é um programa muito plural. A cada semana nós trazemos um tema bem diferenciado, que faz com que se torne uma expectativa sempre do que vamos abordar. E por isso, eu saio pelas ruas e a pessoa fala: estou vendo o programa, não vi todos, mas essa semana eu vi, não vi. Então eu queria agradecer a todos vocês, dizer do carinho realmente com que nós trabalhamos a nossa pauta, o carinho com que nós nos dedicamos para que possamos chegar aqui. E muitos falam o seguinte: olha, gostei daquilo que você sempre fala, que você tenta fazer com que o palestrante ou que o debatedor, ele traga a coisa para um nível, né, bem didático e bem popular. Então vamos lá. Hamilton, vou trazer esse tema para vocês dois com relação a isso. Aqui a gente tem ainda uma fala, que é uma fala, eu acho que muito comprometedora com relação a essa questão da evasão, né, no país. Então eu queria que cada um fizesse a sua abordagem diante do que vocês têm conhecimento e que eu vou trazendo agora para vocês. A queda de matrículas na educação básica em 2024, teve 2016 matrículas a menos. Nos últimos 10 anos o país perdeu 2.600.000 estudantes e eu colocaria para o debate de vocês inicial, a evasão silenciosa segue corroendo o futuro de uma geração ou ela não está comprometendo? O que vocês poderiam dizer com relação a essa evasão? Que ela está acontecendo, mas já está impactando, entra no cenário onde vocês atuam? Não me espanta. Esses dados não me espantam. Porque o processo da natalidade no Brasil é que mudou. Nos últimos 10 anos, a
queda da fertilidade da mulher caiu. Isso, em geografia, em economia, é algo que diz o seguinte, olha, os casais estão tendo um menor número de filhos. Eu, como faço muitas palestras no Nordeste, capital e sertão, eu percebo o seguinte, o Nordeste era uma região com famílias, 8, 12, 16 filhos. Hoje, meu caro, você conversa com o professor, com a professora, André, e eles dizem, não, o máximo 2. Então, nesses últimos 10 anos, há uma queda muito grande. E durante a pandemia, nós tivemos crescimento vegetativo negativo. Agora, há abandono da escola? Há. Aconteceu no Brasil com a Covid a mesma coisa que aconteceu na Índia com a gripe suína. A Índia, quando a gripe suína foi controlada, a Índia tinha, fora da escola, 45 milhões de crianças. O que aconteceu com o Brasil? Com o Brasil, muito menos. Porque 50 milhões, 45 milhões é o que nós temos para entrar na escola. A Índia são 300 milhões cursando o ensino básico. Se você tira uma criança da escola por um ano, até mesmo mantendo a educação à distância, essa criança esquece do caminho da escola. É preciso um trabalho muito grande da escola, junto à família, junto à sociedade, através de todos os canais, para que a criança volte. Porque a escola não é um lugar agradável. Meu caro telespectador, minha prezada telespectadora, nem o quartel, nem a prisão trata tão mal o corpo quanto a escola. A nossa educação básica, nós temos o quê? Nós temos 4 horas por dia na escola. Por ano, 800 horas. Todo o nosso ensino básico, 12 anos. São 9.600 horas em que a escola diz ao aluno: você tem um corpo, mas eu não cuido do corpo. Por 9.600 horas, da cintura para baixo, ele fica imóvel. E o professor muitas vezes não se convence, André, de que o trabalho com metodologias ativas tem que ser feito. Porque essa paralisação não condiz mais com o aluno que nós temos. Essa paralisação é para o aluno analisado por Henry Ford, das indústrias de automóvel Ford, no início do século XX. O modelito, 50, 50, 50, 50. Em 50 metros quadrados com 50 alunos, eu aprovo com nota 5, porque o aluno tem condição de ficar grudado na minha fala por 50 minutos. André, a Milton já fez tantas provocações aqui que eu acho que deu uma entortada nessa nossa provocação da evasão. Então, acho que você poderia começar com a evasão com relação ao ensino superior, o que você quiser, mas já entrando nessa fala do Hamilton, que ele viu que ele já se dirigiu a quem está em casa e fazendo algo que lá na frente ele vai ter que fazer uma interpretação dessa que ele disse com relação a quem é esse aluno que está em sala de aula. Mas a bola está com você, André. Está com vocês, né? Tá certo. Não, eu primeiro também quero agradecer ao vivo, a cores, né? O livro que eu recebi aqui de presente. Muito obrigado, professor. E o Russell repetiu, né, o título do livro: Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Eu não tive a oportunidade de ler, mas assim que chegar em casa vou me debruçar na leitura. Eu vou ter que resistir à minha paixão pelo Botafogo, time de futebol que joga hoje, me faz sofrer. Eu preciso me deleitar na leitura. E o Botafogo precisa ganhar hoje. Eu tô vendo que eu acho que ele é botafoguense. Não, mas minha esposa é botafoguense. Tá certo. Mas, olha, o professor Hamilton fez tantas provocações. Além do livro que eu
quero assim, fazer questão de agradecer pelo presente. Quero dedicar à biblioteca do Cefet também esse livro. Fazer um convite no ar, se você me permite. Com certeza. Professor Roosevelt. A gente está entre professores aqui, né? Convidar o professor Hamilton para estar conosco no Cefet, para uma aula, um bate-papo. A gente combina. Vai nos honrar. Eu fiz o convite antes de entrar no ar, falando, professor, eu não quero fazer no ar, porque pode haver o constrangimento de senhor negar o convite, mas nada Aí ele disso. fez o teste. Fiz o teste. Fez o teste. E tudo mas bem. Eu entendo o seguinte, nós estamos vivendo essa dificuldade, não é de agora, né, professor? Mudar esse formato de escola, né, do aluno sentado na cadeira. Nós temos, no caso do Cefet, para a gente falar do nosso exemplo aqui de Friburgo, é o ensino médio integrado ao técnico. São 2 cursos de ensino técnico, de ensino técnico integrado ao médio. São 2 cursos de ensino técnico, de administração e de informática. Eles ficam o dia inteiro na escola, né? De manhã são as chamadas disciplinas propedêuticas, matemática, física, e à tarde as disciplinas técnicas, mais a carga referente ao estágio. E esse aluno sentado num espaço de quase 40 mil metros quadrados, é inconcebível que a gente se mantenha nesse modelo fordista. Então, a nossa luta, quase que diária, é para tirar esse aluno desse lugar, né, de performance, que nos anos 60 tinha, vamos lá, a sua razão de ser, atendia uma demanda específica de mercado numa economia pujante, né, de linha de produção, enfim, que meio que treinava esse aluno para um processo de robotização, né, e todo esse ensino voltado para atender essa demanda. Mas a nossa lei, ela fala que a finalidade de todo projeto educacional não é só a qualificação para o trabalho, mas a formação para a cidadania. E a formação para a cidadania passa por uma experiência que vai muito além desse aluno sentado na sala de aula. A gente propõe uma série de atividades extensionistas. Agora, em data próxima, eu não vou dizer exatamente a data aqui, nós temos uma visita técnica para fazer a Bienal, eles todo ano fazem. Nós temos uma festa julina, que já vem percorrendo alguns anos, com uma experiência de organização desses alunos, de reviver esse cenário cultural de uma festa popular e que exige deles um aprendizado que os provoca a entregar um evento que boa parte é de responsabilidade deles. A gente apoia, mas foge um pouco desse formato engessado de um ensino que foi preparado no modelo fordista, e a gente tenta, de alguma forma, romper isso. Mas eu queria, assim, só para acrescentar na provocação que o professor fez, a gente faz o máximo que a gente pode, mas sem recursos fica muito difícil. O orçamento para a educação ele vem sendo estrangulado ao longo dos anos. Só para estabelecer um comparativo, esses últimos dias, uma universidade no mundo, referência, virou manchete dos jornais, a Universidade de Harvard, por conta de uma tentativa de interferência política, né, no destino da universidade pelo corte de recurso no repasse que o governo americano faz a essa universidade. Mas nós estamos falando de uma universidade que é uma fundação que teve no ano passado um giro de um fundo de 56 bilhões de dólares e que executou 6 bilhões e 800 milhões de dólares. O que eu quero dizer é o seguinte: a UFRJ, que é uma das grandes referências de universidade no Brasil, tem um orçamento de 400 milhões de reais no ano.
É muito baixo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é um país continental, um país rico, que tem possibilidade de socializar a sua riqueza. A arrecadação do governo federal em tributos supera a casa dos trilhões. O nosso PIB é um dos 10 maiores do mundo. São É uma economia pujante. pouco mais de 10 trilhões de reais. E se a gente não pensar que nós temos uma dificuldade muito grande, também marcada por um orçamento cada vez mais estrangulado, fica difícil a gente mudar essa realidade. A gente tem a dedicação, a força de vontade, mas lutar nesse cenário é muito difícil. A gente precisa explorar esse tema de um país desigual, rico, que aprofunda as suas desigualdades e tem a oportunidade de superar isso com um panorama de maior investimento na educação, exemplo que as universidades do mundo afora fazem, inclusive na Índia. Hamilton, diante disso aqui agora, quem faz a provocação sou eu. Eu acho que isso serviria talvez até de algo que poderia aí provocar um título de um livro seu. Seria, dentro do que você falou, a escola virou o lugar onde se ensina pouco e se aprende menos? Olha, a escola ensina o que não é necessário. O que é escola? Vamos pensar nas escolas de Friburgo, públicas e particulares. São escolas que estão preparando desempregado. Porque o que ele está aprendendo, ele já vai ter uma máquina para fazer para ele. Exatamente como aconteceu no Brasil, lá na década de 60 para 70, quando se criou um programa intensivo de mão de obra e de mão de obra industrial. Então ensinavam algumas pessoas a fazer tijolo. No mesmo ano do programa, apareceu no Brasil, inclusive em Friburgo, a fabricação do tijolo prensado, utilizando cimento, utilizando pedra, areia, essas coisas todas. Na realidade, quem se formasse ali, nesse programa, ele não tinha onde empregar a mão de obra dele. Então o que acontece é isso. Ou seja, há um descompasso. A escola ensina alguma coisa, presencial ou à distância. Só que isso não tem ligação com a vida. Esse é que é o problema. Onde é que ele vai aplicar esse conhecimento? Outro dia eu fiz uma experiência com meu neto. Cheguei para ele e disse assim: você quer aprender um pouquinho de matemática comigo? Ah, quero. Saiu correndo, pegou uma caneta esferográfica e uma folha de papel. É exatamente o que a escola dele no Rio de Janeiro faz. Falei, não, eu não quero a folha e eu não quero a caneta. Vamos aqui no jardim? Eu queria, Davi, perguntar para você, onde que você vê matemática neste jardim? Ele olhou e disse assim: eu tenho uma esfera, eu vi 3 esferas. Falei, onde? Nessa planta aqui. Eu falei, essa planta tem o nome popular de buchinho. E ela é um ornamento. Ela é uma esfera. Eu falei, o que mais? Eu estou vendo um retângulo. Falei, onde é que está o retângulo? Ele já aprendeu o retângulo. O retângulo é a parte do gramado. E aí nós fomos trabalhando figuras geométricas e ele achando as figuras geométricas mas tem mais, tem um quadrado aqui no porcelanato e isso e aquilo outro. Às vezes você chega na escola e coloca um aluno diante do outro e diz assim: meça a altura do seu aluno. Professor, eu não posso. Mas por que você não pode?
eu não tenho uma trena, eu não tenho uma ferramenta. Mede no palmo. Pois é, mas aí que tá o seguinte, o professor virou para ele e disse assim, você não tem palmo, não? Oh. E ele respondeu, mas o palmo é menor do que ele. Quer dizer, para você ter uma ideia de como que ele não percebe que com o palmo ele consegue medir. É. E que depois, sabendo a medida do palmo, ele multiplica pelo número de palmos e vai chegar aproximadamente. Por isso que eu digo, você pode medir pelo passo, Sim. você pode medir pelo pé, você pode medir pelo palmo. A ferramenta pode ser menor do que aquele elemento que você vai medir. Tem a medida do balde, né? Antigamente falava o balde, né? O Como uma balde, medida. o balde, e por aí afora. Então, a escola, ela precisa inventar para tirar esse descompasso. Academia e realidade. As duas têm que estar juntas. André, você falava que tem quantos? 4 mil metros quadrados? 40 mil 40 metros mil metros quadrados no Cefet. Cada metro quadrado é um espaço de aprendizado, né? professor? Exato. Agora veja bem, o aluno, quando ele está na sala de aula, ele tem 50 centímetros quadrados à disposição dele, que é o tamanho da carteira. Isso. Aí ele não aguenta. Ele diz, não dá para ficar aqui. Olha, recentemente nós tivemos aqui um debate também voltado para a educação e aquilo ali eu vou trazer agora porque isso é muito dinâmico. Eu falo que na vida hoje, quem está nos vendo e ouvindo, o que eu aprendi que é o mais certo, né, e que hoje eu professo isso, são as mudanças. E a gente tem que, obviamente, estar ligado, atento a essas mudanças. Senão a gente fica... há um tempo atrás, hoje eu tenho oportunidade, a TV hoje ela pertence ao grupo da Cianf, e a Cianf tem em torno de 108 anos. É uma das mais antigas entidades empresariais desse país, aqui naturalmente de Friburgo. E eu comecei a tratar a Cianf como uma jovem senhora. E tive que, ao longo do tempo, né, e hoje... vou completar daqui a pouco um ano na presidência, tive que trabalhar a minha língua, a minha linguagem, no sentido de ver o seguinte, a Cianf ela é contemporânea, ela é deste tempo, do tempo que está acontecendo agora. Então, dizer para você o seguinte, lá um tempo atrás, aqui tivemos então um debate com relação à educação, e isso daqui saiu algo que era o seguinte, eu não sei se não é questão de aprender, mas eu fui muito informado com relação que o que acontecia, por que o aluno não fica no colégio, não fica em sala de aula, que a escola é pouco atrativa, que ela tal, a evasão. E aí veio uma fala que eu queria trazer primeiro para você, André, depois você compartilhasse, isso obviamente que não quero que os dois cheguem a um encontro desse entendimento, mas até porque, que é o seguinte, a escola... ela não mantém o seu aluno, e principalmente você que está ligado ao ensino médio, lá, ensino técnico e médio, porque ela não traz perspectiva. Tá? Então, algo que para mim é diferente, essa fala. Por quê? Porque ela não é atrativa, ela não sei o que e tal, mas ela não traz perspectiva, ela não mostra aonde efetivamente, aquele cliente, né, ele pode chegar. Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, que escola é essa e o que ela... A gente já falou com relação à preparação, mas com relação a essa coisa de perspectiva, de atratividade, coisa nesse sentido. O professor nos deu uma aula Sim. aqui, né? Mas a gente, primeiro assim... O processo de escolarização, do tempo de permanência na escola, tem aumentado exponencialmente nesses últimos 50 anos. Há 50 anos atrás, com 12 anos, uma criança já era absorvida no mercado. Ainda mais num país como o nosso, que até a década de 20 do século passado era um país agrário exportador, com técnicas muito rudimentares no campo. Aquela criança com 8 a 10 anos já estava trabalhando. Sim. Aqueles 10 filhos, 12. Era uma massa de... mão de obra ali empregada no campo. É o panorama do curso primário que eu fiz. Sim. Município sim. de Duas Barras. Mas hoje, no mundo inteiro, a graduação já não dá mais conta de preparar esse profissional para o mercado de inteligência que se apresenta nas economias, pelo menos mais pujantes. O Brasil é um país dual, que ele ainda vive esse atraso, né? Ainda temos bolsões de miséria no país, onde a atividade econômica ela é extremamente precária, rudimentar,
baseada na subsistência do solo, do que o solo pode ofertar, e ao mesmo tempo país de expressão tecnológica em algumas áreas, por exemplo, da aviônica, muito interessante. Então, esse jovem, ele perde a perspectiva quando ele percebe que a graduação já não é suficiente para qualificá-lo adequadamente para um mercado que está exigindo cada vez mais formação. Isso no mundo inteiro. Isso é uma coisa. O ensino médio, eu posso falar pela experiência do nosso campo, a gente tem quase próximo de zero o índice de evasão no ensino médio, no ensino técnico integrado ao médio. A gente procura dar esse aproveitamento, essa escola precisa ser interessante e eles se sentem provocados nisso. Eu estava falando do exemplo da festa junina, convido a todos e todas para participarem desse dia. É uma festa que as famílias participam também e eles revivem o cenário cultural da festa junina com danças típicas, com músicas típicas, com roupas típicas, comidas típicas e tudo organizado por eles. A gente dá o apoio. Eu quero falar da graduação também. Nós temos a graduação bacharelado em engenharia elétrica, tecnólogo em turismo, licenciatura em física e sistemas de informação, bacharelado em sistema de informação. Roosevelt, Hamilton. Nós inscrevemos uma equipe que foi formada no curso de engenharia e é uma equipe multidisciplinar. Participa dessa equipe também o pessoal do turismo, o pessoal do sistema de informação. Nasceu no curso de engenharia. O desafio foi eles construírem um carro elétrico para uma competição internacional que vai acontecer agora em agosto deste ano, sem um centavo no bolso. Se eu fosse desafiado, qualquer um de nós, a construir um carro elétrico do zero, sem um centavo no bolso, e esse carro está sendo concluído para participar de uma competição internacional de performance, especialmente de economia de energia. Por essa escola, né, nesse modelo fordista, era impossível disso acontecer. Era impossível disso acontecer, porque essa escola, no modelo fordista, tem um professor que manda e um aluno que obedece. O professor que escreve no quadro, dita a matéria e o aluno coloca aquilo no papel. Eu tive uma experiência com o professor Vasco Moreto, que ele fala justamente disso, da regrinha de botar antes do P e B o M. Por que tem que botar M antes do P e B? E ele foi explicar para o neto de uma outra maneira, diferente daquela que ele aprendeu, decoreba. E é isso que a gente tem que pensar. Nós não temos que achar que essa geração está perdida, não. Ela, quando é provocada, ela responde. Ela responde com uma grandeza que nos encanta e que nos faz aprender muito com ela. Mas essa é a minha contribuição aqui, mas quero deixar o professor nos dar uma aula e continuar aqui como aprendizes. Melo, você acaba de falar num nome que é muito caro para mim. Sou muito amigo do Vasco Moreto. E o Vasco Moreto, diante do P e do B, você vai pensar na sua fala. Se você labial, né? Também, se você colocar um N, o N, você termina assim. E com o M, você termina assim. E explode o B logo depois. Então, por que colocar o M? Porque ele é bilabial. Um lábio colado no outro. Também. E se você colocasse um N, você falaria tam. Agora vai fazer um movimento para chegar ao bilabial, bem, e falar a outra parte da sílaba. Mas a escola não explica isso. Ela não fala nada sobre isso. Ela só diz o seguinte: bota na tua cabeça, antes de P e B, escreva M. E assim fica. Acontece que isso, tanto à distância quanto presencial, não vai ter mudança alguma. Por quê?
Como diz o Piaget, o Ausubel, o ensino só tem realmente valor se ele for ressignificado. Eu costumo contar uma historinha rápida que ressignifica e muda o conceito. André, se eu digo para você, o que é um canguru? Aí você vai pensar, um animal que tem uma cauda comprida, patas traseiras compridas, uma bolsa para carregar filhotes e próprio da Austrália. Eu digo, está no Google? Está. Está em todos os dicionários? Está. Quando os ingleses chegaram à Austrália, encontraram os povos originários e perguntaram, qual é o nome desse bicho? E eles responderam, canguru. Foram a outra terra. Oh, de novo, o mesmo bicho. Qual é o nome desse bicho? Canguru. No final do século passado, linguistas de Oxford foram estudar línguas dos povos originários da Austrália e chegaram à conclusão que canguru significa eu não sei. Esse é o significado de canguru. Mas não foi assim que os ingleses entenderam. Eles entenderam como o nome do animal. Então, quando há uma ressignificação, você aprende de maneira diferente. E é isso que a escola pode fazer. Isso não custa nada, mas isso precisa de tempo. E André ressaltou muito bem essa questão do tempo, que no nosso projeto de educação, ele foi um tempo que levou uma rasteira dos nossos legisladores. A ideia primária era que a escola de tempo integral, que se espera uma escola também integral para formar este cidadão que o Brasil requer, porque quem está numa escola defendendo a chamada escola sem partido, ele não quer a formação de cidadão. Ah, mas eu quero uma escola cívico-militar. Meu caro, a disciplina do quartel é própria para o quartel. Se você transforma isso para a escola, o que você vai ter? Você está formando uma pessoa para dizer sim, senhor. E a sociedade atual não pode ter mais uma pessoa que projete o futuro dizendo apenas sim, senhor. É verdade. Essa é a questão. Então, a escola, ela precisa dessas adaptações. Sim. Que não custam, mas você precisa trabalhar em tempo integral. E o que foi a rasteira? A rasteira foi a seguinte: projeto era de que até 2030, 2035, nós teríamos 50% das nossas escolas em tempo integral. A modificação na Câmara Federal e no Senado reduziram para 25%. O que significa isso? Menos aprendizado, porque a criança com esse tempo mínimo na escola, ele não tem condição de aprender, ele não tem condição de ter uma pessoa para acompanhá-lo no contraturno. Então ele não aprende. O pai não pode ensinar, ou porque não sabe, ou porque não tem dinheiro para pagar um professor particular, ou porque está trabalhando. Então a criança fica completamente abandonada. Hamilton, mas o país está preparado para isso? Porque uma coisa é a seguinte, depois eu queria que você explicasse também o que é tempo integral e uma escola integral, que também tem sempre essa dúvida, o que é isso. E é aquela coisa, como o SUS, por exemplo. O SUS, quer dizer, hoje é responsável por bancar todas as despesas de exames disso e tal, e a conta não fecha. Que país é esse hoje que tenha se preparado ou não, pelo que você anda pelo país todo, com relação a essa acolhida, a essa recepção desse aluno? Aí você queria que você explicasse para quem está lá, entender o que é a escola, quem vai colocar a criança no colégio, o que é tempo integral ou escola integral, essa distinção que sempre está na cabeça. Direto para a telespectadora. Se você, durante a gestação, não fez nenhum exame que detectasse nada e nasceu uma criança Down, você se preparou para ser mãe de uma criança Down? Não.
E, no entanto, você pode ter sido, ou neste momento é, uma mãe zelosa de uma criança Down. É preciso notar que a gente aprende de 3 maneiras. 1, antes de fazer. 2, enquanto faz. 3, depois de fazer. Isso é um projeto americano de 1970. Quando é que ele começou a ser falado no Brasil? Durante a pandemia. Então não existe essa possibilidade. Não, eu preciso me preparar. Essa é a grande desculpa brasileira para continuar subdesenvolvido. Não há país no mundo que faça pela saúde, mal ou bem, o que o SUS faz. Mas quem quer ganhar mais dinheiro se o SUS não existisse, combate o SUS. O Brasil não está preparado para ter o SUS. Nunca estará preparado para ter o SUS, porque medicina é uma coisa cara, educação também. Então vale a conversinha de rua em Londres, em que sai o inglês e conversa com o ministro, e o ministro reclamava: a saúde é muito cara. A educação é muito cara. Então o inglês olhou para ele: olha, só me desculpe, senhor ministro, mas aposte então na doença e aposte na ignorância. Ela é muito mais barata. Mas não é. A ignorância vai custar muito mais caro, porque ela pode custar uma vida. Imaginemos, você está numa região desértica e você não conhece nada. Ali tem uma placa escrito: água a 20 quilômetros. E uma plaquinha escrito assim: H2O a 500 metros. Você leu água a 20 quilômetros e foi nesse caminho. Morreu antes de chegar lá. A ignorância o matou. A ignorância é mais cara do que qualquer conhecimento. Mas o SUS não é tão bom quanto deveria ser. A hora que o Brasil negociar toda a questão da sua dívida interna, porque ela é controlada, quanto que o país gasta? O país gasta com os juros da Selic. Quanto mais alto o juro da Selic, mais investimento que vem de fora para o Brasil e mais o país, daquilo que ele produz, ele gasta para pagar. Aí vem uma pergunta que eu vi hoje, não sei se é fumaça ou se atrás dessa fumaça há fogo, mas é uma pergunta que mexe com o rentista. Qual é a diferença da pessoa que move uma fábrica e que produz placas de aço, de alumínio, parafusos, pregos, seja o que for? E o rentista? O rentista só lida com o dinheiro. Ele quer aplicar aqui e amanhã tem um pouco mais, mas ele não produz um parafuso. E o que eu li foi o seguinte: você já imaginou se a China resolve comprar uma parte da dívida brasileira? Eu disse: epa, isso aqui é para ler 2 ou 3 vezes. Porque a China comprou parte da dívida americana. Os americanos hoje devem à China mais de $1 trilhão. Não tem como pagar, nem pagar o juro. O Trump tem que negociar 9 trilhões com o mundo até agosto. Então ele está fazendo o tarifaço para ver se ele consegue desestruturar, desconstruir esse mundo que nós conhecemos para poder pagar a dívida. Eu digo, será que o chinês, acreditando nesse potencial brasileiro, ele não compraria a dívida brasileira? Mas professor, quem comprou a dívida brasileira algum dia? Eu falei, já houve caso em que o Brasil tinha que pagar ao FMI uma determinada quantia e uma série de bancos com sede em Paris compraram essa dívida, a dívida deixou de ser do FMI,
passou para esses bancos, conhecido como Clube de Paris, e o Brasil passou a dever ao Clube de Paris, porque o Clube de Paris pagou ao FMI. Então, se alguém compra a nossa dívida, parte da nossa dívida, é porque ele acredita no potencial do país. E se isso acontecer, meu caro Roosevelt, para o dono da fábrica vai ser bom. Para o rentista não vai ser nada bom. André, Hamilton, ele dá um nó e tal. Nós falamos íamos falar de escola de tempo integral e escola integral, e ele caiu na provocação que fiz, que é exatamente do preparo. Se você precisa estar preparado, que essa é a fala, né? O país não está preparado para fazer a gestão porque não tem condições de arrecadação, coisa nesse sentido. Você tem noção, hoje nós já gastamos em torno de 2 trilhões para uma arrecadação de 1 bilhão, 1 trilhão e 500. Então, o que acontece? Também temos que começar a ver isso. Quem em casa ganha R$ 1.500 e gasta todo mês, gasta R$ 2.000. Então, essa questão um pouco do que a Hamilton falou. Mas vou trazer algo que acho que tem afinidade com você, que é a questão do tempo integral. Né? Apenas 22,9%. E aí nós vamos falar o seguinte, apenas ou... né? Já tudo isso de matrículas são em tempo integral no país. E também vou trazer já uma construção de algo que e depois o Hamilton pode entrar também nesse debate, que é a questão seguinte, e vocês explicassem, o Brasil tem 27% da população como analfabeto funcional. Sim. Que vocês explicassem o que é analfabeto funcional e como é que isso está acontecendo e tal. Então vamos lá, tempo integral. Esse número ele é elevado, esse número já está a contento? O que você percebe, você como acadêmico e trabalha com tempo integral? É assim, a gente tem um grande desafio, pegando pela última parte da sua fala, de superar esses abismos, né, do analfabetismo funcional, né, a capacidade da pessoa não só ler, mas ler e interpretar. Né? E nós temos que, ao mesmo tempo, em superando esse abismo, nós temos que também entender que o desafio do mundo pela linguagem, vamos dizer assim, computacional, a linguagem da informática. Isso é um processo de alfabetização também muito difícil de se fazer, considerando, inclusive, que a base para esse aprendizado da linguagem da informática está na matemática e na nossa língua portuguesa. Eu estou pensando aqui, eu queria colocar uma coisa que eu acho que vai repercutir muito no programa e talvez repercuta negativamente, dê muito engajamento, mas eu não quero que a repercussão seja assim. E eu quero fazer uma narrativa, tem tudo a ver com o que você falou aqui, com o que o professor está falando, e vamos falar disso como uma situação em tese, né? De uma pessoa que buscou um atendimento no hospital, foi atendida por um jovem médico. Entendam isso como uma situação em tese. Tá? E ao narrar seus sintomas, o médico atrás de um computador, e na medida que a pessoa ia narrando seus sintomas da enfermidade, do mal que ela estava sentindo, o médico claramente ia lançando aquelas informações num sistema que seria um sistema de inteligência artificial. Vamos imaginar, em tese, que no meio da narrativa do paciente, o sistema cai, dá um bug. E esse médico fica mudo, Roosevelt. Ele não sabe o que fazer. Imagine essa cena, uma cena de terror. Uhum. Ele só é médico se ele tiver um computador em que ele... Entenderam isso? E entender de inteligência artificial. Que ele possa lançar os sintomas que estão sendo narrados para o computador gerar para ele um diagnóstico. No momento que o computador cai, o médico não sabe o que fazer. Exatamente. Isso é assustador. Uhum. Isso não é nem razoável. Você falou do sistema público de saúde na Inglaterra, mesmo considerando o nosso sistema público, que mais do que na Inglaterra é público e universal.
você ser atendido por um médico, seja da rede particular ou da rede pública, vamos falar de um modo geral, isso tem a ver com formação, com educação. E ele depender exclusivamente de um sistema que pode oscilar, e na medida que oscila, ele não sabe ser médico. É impressionante isso. E aí então tem alguma coisa errada. Aí você fala o seguinte: o que é um analfabeto funcional? Vamos lá, vamos para esse tema. Vamos botar... É aquele que leu e não sabe o que leu. Vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou falar umas palavras e você vai repetir. Eu tenho certeza que você vai repetir as palavras de maneira correta. Pater remon. Pater remon. Oentóis. Oentóis. Uranóis. Uranóis. Pois bem, você repetiu corretamente o início de uma oração, o Pai Nosso, em grego koiné. Você entendeu que era Pai Nosso, que está nos céus? Não. Não. No entanto, você leu. Isso Perfeito, seria professor, você brilhante. transformado num analfabeto funcional, porque é capaz de repetir, é capaz de ler, mas não sabe o que leu. Vem um caso aqui de uma cidade próxima que tinha uma série de alunos que vinham de um país vizinho. Então, o médico, na prova oral, perguntava: quais são as características de uma doença tal? Aí eles respondiam: febre, dor de cabeça, dor no corpo, inapetência, mal-estar. Mudava a doença, ele dizia: mal-estar, inapetência, dor no corpo, febre, etc. Então você consegue, em aí, não sei, 10, 12, 14 doenças, você consegue elencar as mesmas características, mas não consegue definir aquela que define se é sarampo ou se é outra coisa. Se é malária ou se é uma outra doença. Então, o fator que normalmente nós chamamos de fator dirimente, ou seja, é aquilo que faz a diferença, a grande diferença, e define que a doença é X e não é Y. Então, esse médico, se estiver trabalhando com o SUS ou sem o SUS, e de repente o sistema cai, ele fica analfabeto diante daquela pessoa, porque tudo aquilo que ele estava montando não existe mais. Literalmente funcional, na função pela qual ele está ali e deveria exercer. Exatamente. André, você queria fazer uma intervenção, Milton, vamos lá, o que é? Não, mas voltando nisso, quer dizer, que você fala sobre esse processo de escolarização. Há necessidade da pessoa se dedicar cada vez mais aos estudos. A escola não consegue ser um ambiente estimulante aos estudos, como um processo de curiosidade, de conhecimento do mundo e de adquirir respostas a esse mundo. Eu ouvi com um amigo, eu vou trazer, olha só, nós estamos com 7 minutos para terminar, ainda tem que falar sobre EAD, EAD e esse decreto de agora. Eu queria só completar com isso, Rússio, se você me permite, porque esse novo decreto, se não me engano, o artigo 8º, ele trata da regulamentação do ensino à distância, mas ele é muito claro no artigo 8º em dizer que medicina, odontologia, direito não podem ser cursos de formação sob esse palio da lei que regulamenta o ensino à distância, porque eles não podem ser formações à distância. Isso é importante. Por exemplo, se você me perguntar, é possível aprender o árabe à distância? É possível ser professor de árabe formado à distância? Não. Você tem que ter uma turma para você lidar com ela, para você ensinar aqueles alunos, para lidar com as dúvidas que eles têm. Então, uma coisa é você aprender, outra coisa é você ensinar. Então, para certas questões de licenciatura, por exemplo, não dá para ser à distância. Educação física, por exemplo, não é? Estranho, né? Pois é, à distância. E uma das coisas que a lei, nesse sentido, é boa, a adaptação, ela coloca uma adaptação em 2 anos. Eu espero que nesses 2 anos não mudem a lei.
É. Olha É só. sempre esse perigo. O grande perigo do Brasil é a falta de constância. Agora, toda essa questão do EAD, conforme foi mudado, ela atinge uma outra questão que é a maior falha da EAD atual. A EAD atual é a grande culpada pela falta de leitura. As pessoas só querem ver, não querem ler. Então o aluno que chega ao Cefet, lá com você, ele chega com um vocabulário muito menor do que ele precisaria ter para trabalhar no ensino médio. Veja bem, nossos amigos telespectadores, o programa hoje ele teria como a essência, né, o mote maior seria a nova política nacional do EAD, ensino à distância. O resumo do decreto regulamenta a oferta de cursos de EAD no Brasil, restringe o EAD em áreas como saúde e licenciatura, cria critérios de qualidade com monitoramento. Eu vou pedir cada um que fale em 1 minuto, para que a gente já estamos com 4 minutos para a gente terminar o programa. Houve, ao longo desse tempo, com a iniciativa de EAD, uma farra do ensino à distância no Brasil? Quem começa aí? É provocativo, porque no final é 1 minuto. Vamos lá. Eu vou começar porque eu quero ter a honra do fechamento do programa pelo professor Hamilton. Eu acho que a gente viveu uma época, na virada dos anos 2000, numa expansão vertiginosa do ensino à distância, especialmente por parte da iniciativa privada. E eu acho que a gente está vivendo uma retomada aí de tentativa de regulamento. Necessária essa intervenção e essa massificação do ensino superior no Brasil, porque essa é um tema para um próximo programa, mas foi necessária, cresceu, o Brasil cresceu em função disso, o Brasil expandiu, nós tivemos aí um nível maior aí de educação, Mas é que eu falei, Russo, assim, esse mundo está nos chamando cada vez mais a um processo de qualificação profissional, que aquilo que há 50 anos atrás já era o suficiente para qualificar alguém para o mercado de trabalho já não é mais hoje. Eu me formei numa escola, chamava primário, ginásio, né? O científico, o ginásio já te formava. No curso de datilografia você tinha te entregava, inserção, né? Eu fiz inserção no mercado de trabalho muito cedo. Hoje você precisa sair da faculdade, fazer uma especialização, não parar de estudar, porque essa exigência é muito grande. E isso acompanhou como um processo vertiginoso de processo de escolarização em que a graduação já não está mais dando conta. Isso dos países asiáticos aos países europeus. Aqui, nossa vizinha Argentina tem um público de universidade muito maior que no Brasil. Então a gente está... Agora, como a gente não tinha dinheiro para alavancar esse processo de massificação no ensino superior, a solução que foi pensada na época, o ministro Paulo Renato foi um dos grandes articuladores no segundo governo, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, da expansão do ensino privado. Foi o que foi possível de se fazer. Hamilton, eu tenho 1 minuto e meio e vou fazer uma provocação que você já trouxe isso aqui há algum tempo e eu aprendi essa fala com você. Talvez hoje você esteja ela em desuso. Mas você, a uma certa altura, e também lá na universidade, nós trabalhamos juntos na Universidade Cândido Mendes durante muitos anos, Hamilton, em certo momento, ele falava que nós tínhamos uma escola do século XIX, um professor do século XX para um aluno do século XXI. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou. Tem uma situação pior. Nós temos 2 grupos. Um grupo que vive na Idade Média e outro grupo que vive na Idade Mídia. Se você quiser colocar a Idade Média na escola, vai perder a guerra. Que a mídia vai ganhar. Então, o ensino à distância é de idade média ou de idade mídia? É de idade mídia. Só que o problema não é só instruir, é educar. E educar, você precisa de estar junto. Você precisa, na realidade, dentro da lei, pensar nos pilares da educação, projetados pelo Delors, num livro traduzido para o Brasil em 2001. Eu tenho que aprender a conhecer, eu tenho que aprender a fazer. Até aí, a distância
E no semipresencial, no híbrido, você consegue. Mas no aprender a conviver e no aprender a ser, você não consegue a distância. Então você só terá os 4 pilares da educação atingidos conforme a proposta do Jacques Delors sobre o profissional para o século XXI, se você tiver os 4 pés da cadeira para te sustentar intelectualmente. Hamilton, professor Hamilton, né? Professor Hamilton, meu amigo, nosso amigo de Friburgo, de Nova Friburgo, da região, mas que não para aqui porque está pelo Brasil todo. Nosso muito obrigado, nosso carinho, sempre mais do que um prazer, é uma honra receber e você poder compartilhar, transbordar esse seu conhecimento conosco. E aos seus alunos, eu que fui seu aluno. Professor André, satisfação na representação hoje do ensino, que é o ensino nacional, que é o ensino aí do Cefet. O nosso agradecimento pelo trabalho que faz em Nova Friburgo, hoje aí com quase 1000 alunos aqui no seu campus, aí com a perspectiva de nós aí num curto espaço de tempo, está sendo trabalhado em Brasília para que esse Cefet de Nova Friburgo vire uma universidade. Isso muito, acho que vai dar corpo à nossa região e quem ganha com isso não é só Nova Friburgo, eu acho que é o Estado e a região toda. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, a você que esteve conosco aqui e que viu que quando nós entramos aqui, por certo, nós éramos uns. E estão saindo outros agora. E por quê? Porque nós recebemos um volume de informações, um volume de dados, que isso decodificado, transformado, isso leva ao conhecimento. E o conhecimento faz a transformação. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.